14. Achamos o Messias. João Batista estava pregando e batizando em Betânia, além do Jordão. Não muito distante desse lugar, Deus detivera o curso do rio até Israel passar. Perto dali, a fortaleza de Jericó fora destruída pelos exércitos celestiais. A lembrança desses acontecimentos foi reavivada então, despertando profundo interesse na mensagem de João Batista. Aquele que atuara de forma tão maravilhosa em tempos passados não mostraria novamente seu poder pela libertação de Israel? Esse era o pensamento que mexia com o coração dos que se aglomeravam diariamente às margens do Jordão. A pregação de João tinha exercido uma influência tão profunda sobre o povo que chamara a atenção das autoridades religiosas. O perigo de uma rebelião fez com que todo o ajuntamento popular fosse considerado com suspeita pelos romanos, e tudo que indicasse revolta do povo despertava os temores dos governantes judaicos. João não havia reconhecido a autoridade do Sinédrio, nem buscado seu apoio para a realização de sua obra. Repreendia líderes e cidadãos comuns, fariseus e saduceus. No entanto, o povo o seguia ansiosamente. O interesse em sua obra parecia aumentar continuamente. Embora João não fosse favorável a eles, os membros do Sinédrio consideravam que, como mestre público, ele estava sob sua autoridade. Essa organização era constituída de membros escolhidos dentre o sacerdócio e os líderes e mestres da nação. Geralmente, o sumo sacerdote era o presidente. Todos os seus membros deviam ser homens experientes, embora não idosos. Intelectuais, não somente versados na religião e história dos judeus, mas também em conhecimentos gerais. Não deviam ter defeitos físicos e precisavam ser casados e ter filhos, para que estivessem mais habilitados a agir com solidariedade e consideração ao lidar com outros. Reuniam-se em uma sala anexa ao Templo de Jerusalém. Nos tempos da independência dos judeus, o Sinédrio era o supremo tribunal da nação, possuindo autoridade secular e eclesiástica. Mesmo subordinado aos governantes romanos, ainda exercia forte influência em assuntos tanto civis quanto religiosos. Seria complicado para o Sinédrio adiar a investigação da obra de João Batista. Alguns se lembravam da revelação feita a Zacarias no templo e de sua profecia que indicava que o menino seria o precursor do Messias. Ao longo de 30 anos, em meio a tumultos e mudanças, essas coisas haviam sido em grande parte esquecidas. Eram, no entanto, relembradas pelo interesse gerado em torno do ministério de João Batista. Havia passado muito tempo desde que Israel tivera um profeta, desde que se testemunhara uma reforma, como a que estava acontecendo então. A exigência quanto à confissão do pecado parecia nova e assustadora. Muitos líderes não ouviriam os apelos e críticas de João se não fossem levados a revelar os segredos da própria vida. No entanto, a pregação dele era um anúncio do Messias. Era bem conhecido o fato de que as 70 semanas da profecia de Daniel, envolvendo a vinda do Messias, estavam quase no fim, e todos estavam ansiosos por participar daquela esperada era de glória nacional. O entusiasmo popular era tão grande que o Sinédrio seria logo forçado a rejeitar ou aprovar a obra de João. A influência deles sobre o povo estava diminuindo. A maneira pela qual manteriam sua posição estava tornando-se uma questão séria. Na esperança de chegar a qualquer resultado, enviaram ao Jordão uma delegação de sacerdotes e levitas a fim de conversar com o novo mestre. Quando os delegados se aproximaram,
Uma multidão estava reunida ouvindo João falar. Os orgulhosos rabinos chegaram com ar de autoridade para impressionar o povo e conseguir o respeito do profeta. Em sinal de respeito, quase de temor, a multidão abriu passagem. Cheios de poder e orgulho pela posição que ocupavam, os homens poderosos, luxuosamente vestidos, pararam diante do profeta no deserto. "Quem és tu?" perguntaram. Sabendo o que estavam pensando, João respondeu: "Eu não sou o Cristo." "Quem és, pois? És tu Elias?" "Não sou." "És tu o profeta?" "Não." "Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo?" "Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." O texto bíblico a que João se referiu é aquela bela profecia de Isaías: "Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá." Isaías 40, 1-5. Antigamente, quando um rei andava pelas partes menos habitadas de seu domínio, um grupo de homens era enviado à frente do carro real para aplainar os lugares acidentados, aterrando os buracos, a fim de que o rei pudesse viajar com segurança e sem obstáculos. Esse costume é lembrado pelo profeta para ilustrar a obra do Evangelho. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Quando o Espírito de Deus, com seu maravilhoso poder vivificante, toca o coração, ele abate o orgulho humano. Prazeres, posições e poder mundanos aparecem como sem valor. Sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus são derrubados. Todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. Então a humildade e o abnegado amor, tão pouco valorizados entre os seres humanos, são exaltados como as únicas coisas valiosas. Essa é a obra do Evangelho, da qual a mensagem de João era uma parte. Os rabinos continuaram suas interrogações. "Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?" A expressão "o profeta" se referia a Moisés. Os judeus tinham a tendência de crer que Moisés ressuscitaria e seria levado para o céu. Não sabiam que já fora ressuscitado. Quando João Batista deu início ao seu ministério, muitos pensaram que talvez fosse o profeta Moisés ressuscitado, pois parecia possuir total conhecimento das profecias e da história de Israel. Acreditava-se também que antes da vinda do Messias, Elias apareceria pessoalmente. Essa esperança foi negada por João, porém, suas palavras tinham um sentido mais profundo. Jesus disse posteriormente, referindo-se a João: "Se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir." João veio no espírito e poder de Elias para fazer uma obra idêntica à daquele profeta. Se os judeus o tivessem recebido, ela teria sido realizada em favor deles. Contudo, não aceitaram sua mensagem. Para eles, João não era Elias. Não podia realizar em seu benefício a missão que viera cumprir. Muitos que estavam no Jordão presenciaram o batismo de Jesus. Porém, o sinal dado tinha sido visível a poucos. Durante os meses anteriores do ministério de João Batista,
Muitos tinham se recusado a atender o chamado ao arrependimento. Haviam endurecido o coração e ofuscado o entendimento. Quando o céu deu testemunho de Jesus no seu batismo, não o perceberam. Os olhos que nunca se haviam voltado com fé para aquele que é invisível não contemplaram a revelação da glória de Deus. Os ouvidos que nunca tinham escutado sua voz não ouviram as palavras de testemunho. O mesmo ocorre nos dias de hoje. Frequentemente, a presença de Cristo e dos anjos ministradores se manifesta nas reuniões e, no entanto, muitos não sabem. Nada percebem de extraordinário. Porém, a presença do Salvador é revelada a alguns. Paz e alegria animam o coração deles. São confortados, animados e abençoados. Os enviados de Jerusalém haviam perguntado a João: "Por que batizas?" E esperavam a resposta. Subitamente, enquanto seu olhar percorria a multidão, seus olhos brilharam. Sua fisionomia se iluminou e todo o ser se agitou em profunda emoção. Estendendo a mão, exclamou: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias." A mensagem a ser levada de volta ao sinédrio era clara e inequívoca. As palavras de João não podiam ser aplicadas a qualquer outro senão ao tão esperado prometido. O Messias estava entre eles. Sacerdotes e líderes olharam em volta com espanto na esperança de descobrir aquele de quem João falara. Ele, porém, não se distinguia entre a multidão. Quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías: "Como cordeiro foi levado ao matadouro." Durante as semanas seguintes, João estudou com novo interesse as profecias e os ensinos sobre o serviço sacrificial. Não distinguia claramente os dois aspectos da obra de Cristo como vítima sofredora e vitorioso rei, mas viu que sua vinda tinha significado mais profundo do que os sacerdotes ou o povo haviam percebido. Ao ver Cristo entre a multidão, quando ele voltou do deserto, esperou confiantemente que desse ao povo um sinal de seu verdadeiro caráter. Aguardava quase com impaciência ouvir o Salvador declarar sua missão. No entanto, palavra alguma foi dita e nenhum sinal foi dado. Jesus não correspondeu ao anúncio de João Batista a seu respeito, mas se misturou com os discípulos dele sem dar qualquer testemunho visível de sua obra especial, nem tomando qualquer providência para se fazer notado. No dia seguinte, João viu Jesus que se dirigia a ele. Com a luz da glória de Deus sobre si, João estendeu a mão, declarando: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus." Era esse o Cristo? Com respeito e espanto, o povo olhou para aquele que acabava de ser mencionado como o Filho de Deus. Haviam sido profundamente comovidos pelas palavras de João. Ele lhes falara em nome de Deus.
Tinham escutado suas palavras dia após dia, ao reprovar seus pecados, e a cada dia se fortalecera neles a convicção de que ele era enviado pelo céu. Mas quem era esse? Maior que João Batista? Em suas vestes não havia coisa alguma que indicasse posição elevada. Na aparência, era uma pessoa simples, vestido como eles, com as humildes roupas dos pobres. Entre a multidão, achavam-se alguns que tinham testemunhado a glória divina e ouvido a voz de Deus no batismo de Cristo. Porém, desde então, a aparência do Salvador mudara muito. Em seu batismo, tinham visto seu rosto transfigurado à luz do céu, mas pálido, esgotado, abatido, ninguém o reconhecera, senão o profeta João. No entanto, quando o povo olhou para ele, viu uma fisionomia em que se uniam a compaixão divina e a consciência do poder. Toda a expressão do olhar, todo o traço do semblante, era marcado pela humildade e expressava um amor indescritível. Parecia envolvido por uma atmosfera de influência espiritual. Enquanto seus gestos eram suaves e despretensiosos, transmitia um sentimento de poder que, embora oculto, não podia esconder totalmente. Era esse quem Israel havia esperado por tanto tempo? Jesus veio em pobreza e humildade para que pudesse ser nosso exemplo e, ao mesmo tempo, nosso Redentor. Se houvesse aparecido com pompa real, como poderia ter ensinado humildade? Como poderia ter apresentado tão incisivas verdades como as do Sermão do Monte? Onde estaria a esperança dos humildes, se Jesus tivesse vindo habitar como rei entre os seres humanos? No entanto, para a multidão parecia impossível que aquele mencionado por João fosse cumprir as elevadas expectativas deles. Assim, muitos ficaram decepcionados e extremamente perplexos. Não foram ditas as palavras que os sacerdotes e rabinos tanto desejavam ouvir de que Jesus restauraria o reino a Israel. Haviam esperado ansiosamente por um rei assim. Um rei como esse estavam prontos a receber, mas não aceitariam um que buscasse estabelecer no coração deles um reino de justiça e paz. No dia seguinte, enquanto 2 discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta se iluminou outra vez com a glória do invisível ao exclamar: "Eis o Cordeiro de Deus!" Essas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Qual era o significado desse nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? João mesmo não o havia explicado. Deixando João, os discípulos foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão, o outro, João, o evangelista. Esses foram os primeiros discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Cristo. Estavam ansiosos para falar com ele, mas ao mesmo tempo mantiveram-se respeitosos e em silêncio, absorvidos no pensamento: é este o Messias? Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias de seu ministério, e o coração do Mestre Divino se alegrou ao corresponderem à sua graça. No entanto, voltando-se, perguntou apenas: "O que vocês querem?" Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás ou de falar de seus desejos. Eles tinham apenas um objetivo. Apenas uma coisa ocupava seu pensamento. Exclamaram: "Rabi, onde estás hospedado?" Em uma breve conversa à beira do caminho, não podiam receber aquilo que ansiavam. Desejavam estar a sós com Jesus, sentar-se aos pés dele e ouvir suas palavras. Ele lhes disse: "Venham ver." Então eles foram,
Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos, para julgar suas palavras. Dessa forma, muitos fecham a porta às mais preciosas oportunidades. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. Humildade, fé e amor são os elementos que habilitam a mente para receber sabedoria do céu. Fé que atua por amor é a chave do conhecimento, e todo aquele que ama conhece a Deus. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, entusiasmado, embora contemplativo. Começara a perceber a glória de Cristo, não a pompa mundana e o poder que fora ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ficou absorvido na contemplação do maravilhoso tema. André buscou transmitir a alegria que lhe enchia o coração. Indo à procura de Simão, seu irmão, disse: "Achamos o Messias." Simão não esperou outro convite. Ele também ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ir até o Salvador. Os olhos de Jesus se fixaram nele, lendo seu caráter e sua história de vida. Sua natureza impulsiva, o coração amável e compassivo, a ambição e confiança em si mesmo, a história de sua queda e arrependimento, seus trabalhos pelo Evangelho e a morte de mártir. O Salvador leu tudo e disse: "Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro." No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Filipe obedeceu à ordem, tornando-se também naquele momento obreiro de Cristo. Filipe chamou Natanael. Este estava entre a multidão quando João Batista mencionara Jesus como Cordeiro de Deus. Quando Natanael olhou para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem, que apresentava sinais de duro trabalho e pobreza, ser o Messias? Entretanto, não rejeitara a Jesus, pois a mensagem de João Batista havia despertado nele convicção. No momento em que Filipe o chamou, Natanael havia se retirado para um bosque sossegado com o intuito de meditar sobre o anúncio de João e as profecias sobre o Messias. Orou para que lhe fosse mostrado se aquele anunciado por João era o libertador, e o Espírito Santo veio sobre ele, com a certeza de que Deus visitara seu povo, promovendo poderosa salvação. Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias, e enquanto Natanael orava sob uma figueira, descobriu onde ele estava. Muitas vezes haviam orado juntos, nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem. A mensagem: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas." Pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração. Filipe, porém, ainda tinha fé vacilante. Duvidoso acrescentou: "Jesus o Nazareno, filho de José." Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe não entrou em discussão. Disse: "Vem e vê." Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Surpreendido, Natanael exclamou: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Foi o suficiente. O Espírito Divino, que dera testemunho a Natanael em sua solitária oração sob a figueira, falou-lhe então por meio das palavras de Jesus. Mesmo em dúvida, e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael se dirigira a Cristo, com sincero anseio de conhecer a verdade, e por isso, seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi além da fé de quem o levara a Jesus. Respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se Natanael tivesse confiado na direção dos rabinos, nunca haveria encontrado Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece com muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Como o resultado seria diferente se eles viessem e vissem. Enquanto confiarem na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um conhecimento da verdade que traga a salvação. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, nos verá no lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz estão perto daqueles que em humildade buscam a direção divina. Com o chamado de João, André e Simão, Filipe e Natanael, teve início o estabelecimento da igreja cristã. João encaminhou 2 de seus discípulos a Cristo. Então um deles, André, encontrou seu irmão e chamou-o para o Salvador. Filipe foi logo chamado e saiu em busca de Natanael. Esses exemplos nos ensinam a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que durante a vida inteira têm afirmado estar relacionadas com Cristo, mas nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho para o pastor. Este pode ser apto para sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos necessitam do serviço de afetuosos corações cristãos. Muitos que se afundaram na ruína poderiam ter sido salvos se os vizinhos, homens e mulheres comuns, tivessem se esforçado para ajudá-los. Muitos estão à espera de que alguém se dirija a eles pessoalmente, na própria família, na vizinhança, na cidade em que moramos. Há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso prazer. Assim que uma pessoa se converte, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar fechada em seu coração. Todos os que se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Deus os torna seus instrumentos para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Sua promessa é: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Filipe disse a Natanael: Vem e vê. Não lhe pediu que aceitasse outro testemunho, mas que fosse a Cristo por si mesmo. Agora que Jesus subiu ao céu, seus discípulos são seus representantes entre os seres humanos, e um dos meios mais eficazes de conquistar pessoas para ele é exemplificar seu caráter na vida diária. Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. As pessoas podem combater ou desafiar nossa lógica, podem resistir aos nossos apelos, mas a vida de amor não interesseiro
é um argumento que não pode ser refutado. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência, e os que aprendem com ele se tornam mestres conforme a ordem divina. A palavra de Deus, falada por uma pessoa santificada por ela, tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que é uma viva realidade. Quando alguém recebe a verdade em amor, isso se tornará evidente na convicção de seus gestos e no tom de sua voz. Torna conhecido o que a própria pessoa ouviu, viu e experimentou da palavra da vida, a fim de que outros tenham comunhão com ela por meio desse conhecimento de Cristo. Seu testemunho, vindo de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade para o coração que deseja recebê-la e realiza a santificação do caráter. E aquele que procura levar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Haverá chuvas de bênçãos. Quem dá a beber será descedentado. Deus poderia ter realizado seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas, para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. A primeira expressão de fé da parte de Natanael soou como música aos ouvidos de Jesus. Ele respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. O Salvador aguardava com interesse e alegria sua obra de pregar boas novas aos humildes, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Ao pensar sobre as preciosas bênçãos que trouxera aos seres humanos, Jesus acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com isso, é como se Cristo tivesse dito: nas margens do Jordão, o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena era um testemunho de que eu sou o Filho de Deus. Se vocês crerem nisso, a sua fé será renovada. Vocês verão que o céu está aberto e nunca se fechará. Eu o abri para vocês. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai lá em cima, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo, feitos em favor dos aflitos e sofredores, foram realizados pelo poder de Deus por intermédio do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que recebemos toda a bênção de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos filhos decaídos de Adão, enquanto, por sua divindade, ele se apega ao trono de Deus. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos seres humanos com Deus e de Deus com os seres humanos.